Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai repercutir uma entrevista que o Arezzo, centroavante do Grêmio, Matias Arezzo, concedeu à imprensa uruguaia. Ele falou sobre a possibilidade de voltar para o Peñarol, também disse que esperava ter mais chances no Grêmio. Só que do outro lado surgem informações internas, portanto, do íntimo do Grêmio, dando conta de que o Arezzo jogar pouco nessa temporada era algo acordado com o próprio jogador. Vamos trocar uma ideia e tentar entender bem sobre isso, o que está acontecendo, e eu também quero mostrar para vocês um número que eu considero bem importante sobre os minutos em que o Arezzo esteve em campo no Grêmio. É bem pouquinho, gente. Vamos trocar essa ideia a partir de agora. Deixa eu agradecer, pessoal, todos vocês agora no começo do vídeo, porque nós batemos no último final de semana 47 mil inscritos aqui no canal. Então eu estou agradecendo de verdade a todos vocês que estão se inscrevendo, que estão deixando like e que estão compartilhando o nosso canal nos grupos de vocês, estão compartilhando os nossos vídeos com os amigos de vocês, porque isso ajuda a trazer cada vez mais e mais gremistas para cá. Muito obrigado, batemos aí a marca de 47 mil. Olha só, o Arezzo falou para a imprensa uruguaia final de semana. Foi perguntado sobre possível retorno ao Peñarol, ele disse, olha, eu sou um torcedor do Peñarol, eu sempre vou ter uma relação com o Peñarol, sou amigo do presidente do Peñarol, nunca vou fechar as portas para voltar. Mas hoje eu estou no Grêmio, eu tenho um contrato longo, e aí ele foi perguntado sobre como ele estava de fato dentro do Grêmio, o que ele estava achando do Grêmio. E o Arezzo nessa entrevista disse, olha, eu achei que eu fosse jogar mais, eu tinha uma esperança de ser mais aproveitado e as coisas não estão acontecendo. Bom, o que o próprio Grêmio faz questão de vazar internamente? De que não, quando nós fomos conversar com o Arezzo sabia que inicialmente ele teria um período de adaptação, o Grêmio estava trazendo também o Bright White. Quem ia jogar seria o Bright White, o Arezzo ia ficar mesmo na reserva. Só que aí entra um ponto, na real são dois, gente, que eu acho muito importante a gente falar da forma mais adequada. Eu acho que não tem gremista nenhum que pede para o Arezzo ser titular do Grêmio, não é essa a discussão. A grande discussão é por que, quando o Grêmio precisa substituir o Bright White, por que o escolhido não é o Arezzo? Se ele entra e na comparação com o Diego Costa, ele se movimenta mais, ele se mexe mais, ele consegue uma entrega física, sobretudo, que especialmente o Diego Costa não consegue dar. E aí eu fui buscar números do Arezzo, e lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ia trazer um número que era espantoso, para se dizer o mínimo? Eu fui buscar o número de jogos do Arezzo no Grêmio. Ele tem 12 jogos no Grêmio, tá? 12 jogos ele foi chamado para entrar sempre no segundo tempo. O Arezzo, para quem não percebeu, não tem nenhuma partida como titular do Grêmio. Nenhuma vez sequer o Arezzo foi titular do Grêmio. E aí eu fui para a minutagem e cheguei ao seguinte número, gente. Desde que chegou ao Grêmio, no meio do ano, o Arezzo tem 130 minutos. Gente, 130 minutos, isso dá um jogo e meio. Como é que a gente vai ser definitivo sobre um jogador que atuou um jogo e meio? E nesse jogo e meio, ele não tem gol, é verdade, mas ele tem 2 pênaltis sofridos e ele foi importante em alguns momentos. Errou alguns gols, é verdade, não estou aqui, como eu falei, defendendo que o Arezzo seja titular do Grêmio. Não, nesse momento tem que jogar o Bright White mesmo, e para mim, o Bright White está bem na frente do próprio Arezzo. A questão é por que o Arezzo não recebe mais oportunidades na comparação com o Diego Costa. Eu fui buscar, por exemplo, os jogos do Diego Costa tirando o Campeonato Gaúcho, porque é um outro nível mais abaixo. Se tu tirar os jogos do Gauchão, o Diego Costa tem pelo Grêmio 19 partidas e 2 gols marcados. E uma minutagem muito maior do que o Arezzo, porque o Diego Costa foi titular em vários momentos e o Arezzo nunca recebeu um jogo sequer para ele ser titular. Então, gente, a gente começa a perceber que esse incômodo do Arezzo, eu acho que tem um fundo de verdade. Ah, ele sabia que seria reserva. Tudo bem, sabia que seria reserva.
Só que no Grêmio atual ele é reserva do reserva. E isso para mim tem um ponto até de injustiça que o Renato vem cometendo no Grêmio. O que vocês acham? Querem ver o Arezzo mais vezes também? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.